Bom dia, meus amados irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, hoje e sempre. Nossa reflexão de hoje foi tirada do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 30 e 31, que diz assim: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Meus amados, minhas amadas, eu queria lhe fazer uma pergunta. Qual é a sua maior necessidade hoje? Do que é que você mais precisa hoje? Talvez você me responda que a sua maior necessidade hoje é um carro, é uma moto ou até uma bicicleta. Talvez, se eu lhe perguntar qual é o seu maior problema hoje, você me responda que o seu maior problema são as dívidas que você tem e precisa pagar. Mas olha, segundo a Bíblia, o maior problema da humanidade é o pecado. E esse pecado precisa ser tratado. O apóstolo Paulo, ele diz que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. O que significa isso? Enquanto você não conheceu a Deus, enquanto você não conheceu a palavra de Deus, ele perdoa esses pecados que você cometeu antes de você conhecer a palavra de Deus. Mas agora, conhecendo a Deus e a sua palavra, você precisa se arrepender desses pecados, confessá-los a Deus e largar esses pecados. Paulo diz, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Porém, olha o contraste. No tempo da ignorância, Deus deixa para lá, Deus perdoa. Mas agora, conhecendo a Deus, você precisa largar esses pecados. E por que você precisa deixar esses pecados? Por que você precisa se arrepender? Versículo 31 responde, porque ele, Deus, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Gostaria de mostrar para você, de dizer a você que o julgamento de Deus é um julgamento justo, não é um julgamento de acordo com os julgamentos que os homens fazem na terra. Porque muitas vezes os julgamentos dos homens terrenos são julgamentos injustos, mas o julgamento de Deus não, ele é justo. E esse julgamento vai ser feito através de um varão que Deus destinou e acreditou diante de todos e ressuscitou de dentre os mortos, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Meus amados, minhas amadas, o Senhor Jesus Cristo, ele tratou o pecado como uma doença. Olha o que ele fala no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 31 e 32. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então o pecado é uma doença que precisa ser tratada. E essa doença só tem um médico que pode tratar e pode curar você. É o Senhor Jesus Cristo. E o que você precisa? Ora, quando você está doente, você precisa de um médico, você vai ao médico. Então você se dirige a Jesus Cristo em oração. Se dirige a Deus em oração em nome de Jesus Cristo, pedindo perdão pelos seus pecados, se arrependendo dos seus pecados e largue o seu pecado.
Confesse a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Largue a idolatria. Largue a adoração à imagem de escultura. Largue tudo de errado que você está fazendo. Mas não isso, só isso não basta. Você precisa entregar o seu coração a Jesus. Porque só Jesus pode curar você. Então a minha mensagem para você hoje é esta. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa se livrar do maior problema da sua vida, que são os seus pecados. Confessá-los a Cristo. Se arrepender, confessá-los e entregar sua vida a Jesus. Porque Jesus veio para perdoar exatamente os pecadores. Eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos. Isso é que disse Jesus. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados. Se volte para Jesus. E, com certeza, você estará salvo em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam comigo, com vocês, hoje e sempre. Bom dia.